Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez estar em sua companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que é o LAC Concursos. E você, com certeza, vai ser mais um dos campeões que nós estamos preparando por todo o território brasileiro. Seja bem-vindo, meu campeão, minha campeã. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de raciocínio lógico e de matemática. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre capitalização simples, matemática financeira, capitalização simples, mais especificamente sobre juros simples, ok? Vem comigo, galera, para a gente dar início nessa aula aí. Então vamos lá, falando o que a gente vai estudar nessa aula. Nós vamos estudar conceituar juros simples, né? Entender como que é o papel do dinheiro no tempo, né? Como que o dinheiro se desenvolve no decorrer do tempo. Nós vamos calcular montante, vamos calcular capital, vamos calcular taxa, tempo, que são todos itens associados aos juros simples. Vamos entender o que é uma taxa equivalente, o que é uma taxa proporcional, taxa média e prazo médio. E vamos resolver aí alguns probleminhas, alguns exemplos com relação a esses assuntos que nós iremos tratar, ok? E no segundo momento, nós iremos fazer uma bateria de exercícios sobre esse assunto aqui. Obviamente, depois que a gente trabalhar toda a parte conceitual, que é importante que você saiba. Tranquilo, galera? Então vamos lá falar sobre aí regimes de capitalização. Bom, veja bem. Os critérios de capitalização demonstram como os juros são transformados e sucessivamente incorporados ao capital no decorrer do tempo. Então, você vai fazer uma aplicação, você vai pegar um dinheiro emprestado, esse dinheiro ele vai ser devolvido ou vai ser resgatado depois de um certo período, depois de um certo tempo. Então, como é o comportamento desse dinheiro no decorrer desse período, no decorrer desse tempo? Esse valor, esse dinheiro, ele tem que ser corrigido. Ele não pode simplesmente ser tratado da mesma forma depois de um certo período de tempo. Então tem que haver uma correção monetária, ok? Seria como eu pegar R$100 com você, chegar e falar bem assim, ó, me empresta R$100 aí. Aí eu vou te devolver daqui a um ano R$100, tá bom para você? Obviamente que não, né, gente? Esses R$100 daqui a um ano, ele não vai ter o mesmo poder de compra que ele tem hoje. Hoje, com R$100, você vai comprar X, Y e Z. Daqui a um ano, com R$100, você só vai comprar o X e o Y. O Z já não vai dar mais para comprar, né? Porque tem uma inflação nesse período, os preços aumentam e esse dinheiro, esse valor R$100 já não vai ter tanto valor daqui a um ano como ele tem hoje, né? Aliás, hoje já não tem muito, né? Mas imagina daqui a um ano. Mas enfim, então todo capital, seja ele empregado, aplicado ou emprestado, ele tem que ser corrigido no decorrer do tempo. Então os regimes de capitalização, o que eles fazem? Eles pegam os juros desse capital, né? E incorporam ao capital no decorrer do tempo. Então, esses R$100 hoje, daqui a um ano, ele vai valer 110, 115, 120, ele vai ter um outro valor, ok? Nesta conceituação, nós podemos identificar dois regimes de capitalização. Uma que a gente chama de capitalização simples ou linear, e a outra que nós chamamos de capitalização composta ou exponencial. Nesta aula, nós vamos estudar a capitalização simples. Vamos ver como que ela é tratada no decorrer do tempo. E numa outra ocasião, nós falaremos sobre a capitalização composta. Bom, vamos entender então o que é essa capitalização simples. Ela comporta-se como se fosse uma progressão aritmética, ou seja, ela vai crescer de forma linear e constante, ok? É previsto o crescimento porque o crescimento ele é contínuo e linear. Então, ele comporta como se fosse uma progressão aritmética ao longo do tempo. Os juros incidem somente sobre o capital inicial da operação, ou seja, da aplicação ou do empréstimo. Como assim, professor?
Você vai fazer uma aplicação, por exemplo, de R$1.000 numa instituição, que pode ser numa letra, sei lá, enfim, tem várias aplicações. Você vai fazer uma aplicação a regime de juros simples, capitalização simples. Então você investiu R$1.000 a juros de 10%. Beleza. Então no primeiro período vai render 10% de juros para você sobre os R$1.000. Aí você vai passar a ter lá na sua aplicação R$1.000 mais os juros desse período. Passado outro período, tem mais 10%. Só que esse 10%, ele incide somente sobre o valor que você aplicou, que é os R$1.000. Ele não incide sobre os juros que já rendeu no primeiro período. Por isso que ele é chamado de capitalização simples. Porque todo o rendimento, independente da quantidade de períodos que esse capital permanecer aplicado, ele vai ser calculado sempre sobre o capital investido inicialmente. Se você investiu R$1.000, todo mês, a cada mês que for rendendo os juros, que for capitalizado os juros vai entrar sempre sobre os R$1.000. Professor, mas eu já tenho R$1.500 lá. Mas os 10% continua ainda sobre os R$1.000, não sobre os 1.500. Porque esses 500 é fruto do rendimento. E na capitalização simples, os juros não é calculado sobre o rendimento, mas simplesmente sobre o capital inicial. Entenderam? Essa é a característica fundamental da capitalização simples. Juros incide somente sobre o capital inicial ou de aplicação ou de empréstimo, ok? Então, apenas o capital inicial, também chamado de principal, rende juros. Isso é a caracterização da capitalização simples. Tranquilo, galera? Bom, mas falar em capitalização simples é falar em juros simples, ok? Bom, o que são juros simples? Por que é chamado de juros? Porque juros é um rendimento em cima de um capital. Toda vez que nós calculamos um percentual em cima de um determinado capital, nós estamos calculando os juros. E esses juros pode ser decorrente de uma aplicação ou de um empréstimo. E esse juro se diz simples quando ele é calculado unicamente sobre o capital inicial. Ok? Beleza? Bom, por definição, juros simples é diretamente proporcional ao capital e ao tempo de aplicação, sendo a taxa de juros por período o fator de proporcionalidade, tá? Então, sempre o capital, os juros vai ser diretamente proporcional ao capital e ao tempo. O que quer dizer isso? Quer dizer que quanto maior for o capital emprestado ou aplicado, maior será os juros. Quanto mais tempo durar a aplicação ou o período de empréstimo, maior será os juros, ok? Isso que quer dizer diretamente proporcional. E se diz que a taxa por período, que é a correção monetária, né, é o índice que vai indicar qual é o valor de correção, ele é chamado de taxa de proporcionalidade. Belezinha? Então, isso que é juros simples. Como que nós fazemos para calcular o juros simples? Existe uma formulazinha básica para nós calcularmos os juros simples, tá? Então, o cálculo dos juros vai ser representado aqui por nós pela letra J. J indica juros. E a formulazinha que nós vamos usar para calcular esses juros é essa fórmula aqui, J-SIM. J igual a C, que é capital, vezes I, que é a taxa, vezes N, que é o tempo. Então, é através dessa formulazinha que nós vamos calcular os juros decorrentes de uma aplicação ou de um empréstimo. Vamos entender cada uma dessas simbologias. O J é os juros, o C é o valor do capital, o I é o valor da taxa de juros e o N é o prazo ou tempo, ok? Alguns autores de livros costumam representar o prazo pela letra T, tá? Então, lê-se J-CIT, mas entende-se que N ou T quer dizer a mesma coisa, é o prazo, é o tempo de aplicação. Tranquilo? Belezinha, galera? Bom, como que fica o cálculo do montante? Professor, o que é montante, professor? Montante
é o resultado da sua aplicação. Então você tinha lá R$1.000, você aplicou esse R$1.000 por um certo período, por um certo tempo, né, a uma certa taxa. Passado esse período, esse prazo, você vai fazer o resgate do valor. O resgate implica em quê? Implica no valor aplicado mais os juros que rendeu no período que ele ficou aplicado. O somatório disso, do capital mais os juros, é chamado de montante. Então, entende que a palavra montante quer dizer capital mais juros. Compreende isso? Então, veja bem, galera, eu estou tentando ser bastante minucioso na explicação dessa linguagem matemática, porque é ela que vai aparecer na hora de nós resolvermos os exercícios. Então, o exercício vai dizer para você, calcule o montante. Você tem que entender o que quer dizer essa palavra, tá? Então, montante quer dizer a somatório do capital aplicado mais os juros que rendeu nesse período. Nós podemos representar o montante pela letra M e podemos dizer que montante é igual a C mais J. Ou seja, capital inicial mais os juros. Tranquilo? Bom, professor, mas juros é igual a C vezes I vezes N. Então, se eu substituir no lugar do J, C vezes I vezes N, colocar aqui, não dá para eu encontrar uma outra fórmula para encontrar o montante direto? Dá. Como que fica? Fica assim, ó. Montante é igual a capital que multiplica 1 mais I vezes N. Então, o que eu fiz? No lugar do J, eu substituí isso aqui, ó. C vezes I vezes N. Como eu tinha um C aqui, colocou o C em evidência. E aí, C dividido por C é 1. Sim dividido por C, corta o C, sobra o I e o N. E aí, nós encontramos essa outra fórmula que, de forma direta, nos dá o valor do montante. Então, você tem duas opções para encontrar o montante. Se você sabe o capital e sabe os juros, você soma um mais o outro, você tem um montante. Se você não sabe os juros, mas sabe o capital, sabe a taxa, sabe o tempo, você pode aplicar nessa fórmula aqui direta e encontrar o valor do montante, sem a necessidade de calcular o juro antes. Ah, professor, mas eu posso calcular o juro e depois somar com o capital? Pode, se você achar mais fácil fazer dessa forma, tranquilo. Mas, na medida que você entender que você pode fazer essa aplicação direta, você vai ver que o caminho mais rápido é por aqui. E, aliás, o que mais a gente precisa na hora do concurso é o caminho mais rápido. Correto, obviamente. Tranquilo? Bom, então essas são as fórmulas que nós vamos usar de apoio para resolver aí uma bateria de exercícios. Vamos fazer alguns exemplos para a gente trabalhar a parte de aplicabilidade. Veja bem, a nossa aula é dividida em dois momentos. Primeiro, a parte conceitual, que você tem que entender. No segundo momento, é a parte de aplicação da fórmula. Você tem que saber trabalhar. Se eu quero saber o montante, como que eu trabalho? Se eu quero saber a taxa, como que se trabalha? Passar de um lado para o outro, todas as transformações matemáticas que tem que acontecer. Então, você precisa saber manusear a fórmula. Porque o teste pode pedir montante, pode pedir juros, pode pedir capital, pode pedir taxa ou pode pedir tempo. Qualquer uma dessas perguntas são passíveis de serem feitas, todas relacionadas à capitalização simples. E você precisa entender o manuseio dessa fórmula. Então, nós vamos fazer agora alguns exemplos para nós treinarmos essas transformações. Ok? Fique bem atento nisso daqui. Exemplo número 1. Olha só. É uma coisa muito básica o que a gente tem falado constantemente, mas infelizmente alguns alunos ainda continuam errando de forma assim bastante infantil exercícios desse tipo. Galera, é um procedimento que você tem que adotar. Primeira coisa, lê com muita atenção o teste. Isso é imprescindível. Você tem que entender todas as informações que o exercício está te colocando. Se possível, anote elas, tá? E que esteja muito claro para você, prezado concurseiro, qual é a pergunta, o que o exercício quer saber. Se você não sabe o que o exercício pergunta, como que você vai dar a resposta correta? Então, você tem que buscar essa interpretação. Então, vem comigo. Um capital de R$ 2.500. Então, eu tenho o valor do capital. Está aqui, ó, C igual a 2.500. Eu já tenho essa informação, já anotei.
esteve aplicado a taxa mensal de 2%. Veja bem, ele disse taxa mensal. Isso quer dizer que a taxa está, a unidade que está relacionada à taxa é mês. Beleza. Então eu tenho que a taxa é de 2% ao mês. Está aqui, ó, está anotado. No regime de capitalização simples, então eu sei que é juros simples. Após um período de 2 meses, então ele me deu o prazo, 2 meses. Os juros resultantes dessa aplicação serão de... O que ele quer saber aqui? Os juros. Está aqui, galera. Está bem claro. Ele quer que a gente calcule o valor dos juros. Muito básico o exercício. Bom, existem alguns cuidados que nós temos que tomar na hora de resolver exercícios, principalmente de capitalização simples. Qual que é o grande vilão que aparece no momento do concurso quando se trata de capitalização simples? As bancas geralmente fazem com que a gente tenha um pouco mais de dificuldade ao colocar unidades diferentes para taxa e tempo. Como assim, professor? Tempo e taxa são grandezas que têm que andar na mesma unidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que se o tempo está em mês, a taxa tem que ser mensal. Se o tempo está em ano, a taxa tem que ser anual. Se o tempo está em dia, a taxa tem que ser diária. Ah, entendi, professor. Mas e se não for? Se uma estiver numa unidade e o outro estiver em outra unidade? Se isso acontecer, prezado concurseiro, nós temos que fazer o que nós chamamos de transformação. Nós temos que transformar ou a taxa ou o tempo um para a mesma unidade do outro. Se você optar por transformar o tempo, é um procedimento. Se você optar por transformar a taxa, é outro procedimento. Geralmente, nós usamos a transformar a taxa na mesma unidade do tempo. Mas isso não é regra geral. Na verdade, você tem que proceder naquilo que for mais fácil. Tem alguns exercícios que é mais fácil você trabalhar o tempo. Por exemplo, ele dá lá 90 dias. Bom, 90 dias são 3 meses. Ah, aí você vai dizer para mim, professor, mas depende do mês. Como que o senhor vai dizendo que 90 dias é 3 meses? E se for janeiro, fevereiro e março? Não vai dar 90 dias. Veja bem, galera, toda vez que nós falamos em operações comerciais e não é especificado o período, o mês específico, nós temos que considerar sempre mês comercial. E mês comercial é 30 dias. Ano comercial, 360 dias. E ponto final. Não tem essa de 28, 29, 30 ou 31 dias. É 30 dias e acabou. É mês comercial, ok? A mesma coisa o ano. Não é 365 dias. São 360 dias. Tá? Nós consideramos sempre o ano comercial. Tranquilo? Bom, então nesse exemplo que eu dei, no caso de 90 dias, você pode muito bem considerar 3 meses. Beleza, transformou para mês. Tá? Agora, se você não quiser trabalhar o tempo, você pode também transformar a taxa. E daqui a pouco a gente vai entrar nessas transformações que a gente chama aí de taxa proporcional, ok? Bom, então a taxa aqui foi dada em mês, o tempo também foi dado em mês, então eu não preciso preocupar com transformação, porque tanto a taxa quanto o tempo estão na mesma unidade. Mas tem um detalhe. A taxa, ela está em porcentagem. E quando eu jogo naquela formulazinha, J igual a C vezes I vezes N, o I é a taxa unitária. Então, eu tenho que transformar a taxa percentual para a taxa unitária. Professor, como que eu faço essa transformação? Simples, dividindo por 100. Não é 2%? O que quer dizer a palavra porcento? Quer dizer que é dividido por 100. E se nós dividirmos 2 por 100, nós vamos encontrar 0,02. Então, eu fiz a transformação da taxa percentual para a taxa unitária. Beleza? Bom, e o tempo, como a gente já havia dito, 2 meses. Ok? Bom, agora que eu sei o capital, sei a taxa e sei o tempo, tá? Que eu representei por T, mas pode considerar o Nzinho, tá? Que é tempo. Nós vamos ter o seguinte, a fórmula é essa, JCIN, o C é 2.500, o I é 0,02 e o N é 2. Substituindo na fórmula,
2.500 vezes 0,02 vezes 2, então multiplica isso daqui vezes 2, fazendo esse produto, nós vamos encontrar 100. Então, 2.500 vezes 0,2, 50. 50 vezes 2, 100. Então, qual é o juros resultante dessa aplicação aqui? R$100, ok? Então, esse capital aplicado por 2 meses vai dar um juros de R$100. Aí, se esse mesmo exercício perguntasse, qual é o montante, ao invés dele perguntar os juros, ele perguntasse, qual é o montante dessa aplicação? Aí, você tinha duas formas de fazer. Ou você calcula os juros e soma mais o capital, porque montante é igual a capital mais juros, ok? Você tinha que montante é igual a 2.500 mais 100. Conclusão, o montante ia ser de R$2.600. Ok? Ou, então, a outra possibilidade seria você multiplicar, jogar naquela outra fórmula para achar direto. Capital que multiplica 1 mais I vezes N. Ok? E aí, dessa forma, você encontraria o mesmo montante de R$2.600, porque ia ficar aqui o capital, 2.500, que multiplica 1 mais I, que é 0,02, vezes 2, que vai dar 0,04, mais 1, vai dar 1,04, que vezes 2.500 vai dar os mesmos R$2.600. Então, são duas formas de fazer. Uma direta, se acaso ele pedisse o montante, ou então você calcula os juros e depois soma mais o capital. De uma forma ou de outra, você chega no mesmo lugar. Belezinha? Então, tá aí a dica para nós calcularmos os juros de uma aplicação. Então, é bem básico. Não precisa ficar preocupado com relação aos dados, gente. O exercício ele tem que te dar as informações. Você tem 4 variáveis: os juros, o capital, a taxa e o tempo. Se o exercício te pede o juro, ele obrigatoriamente tem que te dar o capital, a taxa e o tempo. Senão, não tem como encontrar. Se ele não te der de forma direta, ele vai te dar de forma indireta. Ele vai te dar meios, mecanismos para que você encontre todas as variáveis que você precisa. Caso contrário, não tem solução ao problema. Então, não precisa ficar preocupado, porque qualquer teste, qualquer exercício vai te dar todo o subsídio para que você resolva o exercício, tá? Lembrando que são 4 variáveis. Ele vai pedir uma delas. Com certeza, as outras 3 ele tem que te fornecer, tá? Ok? Vamos para o exemplo 2. Olha só. Uma pessoa aplica R$ 1.800 a taxa de 1,5% ao mês durante 8 meses. Determinar o valor acumulado ao final deste período. Veja bem, é importante que a gente entenda não a linguagem matemática na sua totalidade. Porque muitas vezes uma determinada palavra ela aparece mascarada de outra forma. É igual esse exercício. Ele não pediu o montante da aplicação. E a gente já sabe o que é montante. Montante é o resultado do capital aplicado somado com os juros que rendeu em determinado período. Mas o exercício não foi específico. Calcule o montante. O que ele falou? Olha só. Determinar o valor acumulado ao final deste período. Em outras palavras, ele quer saber o quê? O montante. Então, viram a importância da gente acostumar com a linguagem e saber associar uma coisa a outra? Então, ele quer saber montante. Valor acumulado é montante, é o capital que aplicou mais os juros que rendeu. Bom, como que nós resolvemos isso? O primeiro passo é anotando todas as informações que o exercício nos deu. E para isso eu tenho que estar atento. Ele me deu, o capital deu, está aqui, capital 18 mil. Uma pessoa aplica 18 mil, capital. A taxa de 1,5% ao mês. Isso é o quê? Taxa de juros. 1,5%, importante a unidade, não esqueça. Então, taxa 1,5% ao mês. Veja bem,
1,5 é taxa percentual. Eu tenho que transformar para taxa unitária. Qual é o procedimento? Divide por 100. Então, dividindo por 100, 1,5 vai dar 0,015. Essa é a taxa unitária. É com esse valor que eu vou trabalhar. E o tempo? O tempo é 8 meses. Aí, chama a sua atenção para o seguinte. A taxa está em mês. O tempo está em mês. Ambos estão na mesma unidade. Então, eu não preciso preocupar com transformação, porque tanto o tempo quanto a taxa já estão na mesma unidade. Beleza? Tranquilo. Bom, e ele quer saber o montante, que é o valor acumulado ao final deste período. Beleza. O que nós sabemos a respeito do montante? Vamos aplicar aquela formulazinha direto do cálculo do montante. Qual é ela? Montante igual capital que multiplica 1 mais I vezes N, ok? Com base nessa formulazinha, nós conseguimos encontrar o montante de forma direta, ok? Como já está todas as variáveis que eu preciso saber já estão aqui, já são conhecidas, capital, taxa e tempo, capital, taxa e tempo, então está mole para encontrar o montante. Agora é só uma questão de tomar cuidado na hora de multiplicar, principalmente quando se trata de números decimais. Se você tem dificuldade em fazer multiplicações envolvendo números decimais ou divisão envolvendo números decimais, recomendo assistir a nossa aulinha sobre números decimais, operações com números decimais. Lá a gente trabalha assim de uma forma bem prática, direta, com bastante calma, para você entender todo o processo de como que soma decimal, subtrai, multiplica, divide, para quando chegar numa situação dessa você não ter dificuldade. Tranquilo? Se você tem dúvida, assista a nossa aulinha de operação com números decimais. Bom, vamos lá então. Substituindo aqui, no lugar do C, 18 mil, está aqui. Tá? Galera, eu coloquei o 0,00, mas eu recomendo vocês não colocarem ele não, tá? Foi um lapso até ter colocado. Eu até vou riscá-lo aqui. É melhor nem colocar esse 0,00, porque muitos alunos acabam confundindo com essa vírgula aqui. Só coloca a vírgula se for um número diferente de 0. Caso contrário, não coloca não, ok? Então, o que multiplica 1 mais a taxa unitária, que é 0,015 vezes 8, ok? Agora eu tenho que fazer esse produto, somar mais 1, para depois multiplicar por 18 mil. Vou fazer aqui essa tabuadazinha, ó, 0,015 vezes 8. Galera, tome cuidado com isso. Na hora que nós estamos resolvendo uma operação, fazendo uma operação matemática, nós temos que respeitar a ordem e a hierarquia dos sinais. O que quer dizer isso, professor? A hierarquia quer dizer o seguinte, que se você tiver uma soma, uma subtração, junto com uma multiplicação ou uma divisão, na hierarquia matemática, você tem que resolver primeiro o produto, a multiplicação e a divisão. Só depois somar ou subtrair. A mesma coisa se você tivesse uma potência e uma raiz. Então, se você tiver a potência e raiz, hierarquicamente, ela tem que ser feita primeiro que a multiplicação e que a divisão. Então, eu tenho potência, eu resolvo potência. Eu tenho raiz, eu resolvo raiz. Só depois eu multiplico ou divido. E só depois eu vou somar ou subtrair. Então, a soma e a subtração, ela acontece por último. Eu tenho aqui uma soma e na sequência um produto. Um erro muito comum é o aluno somar 1,015 e depois multiplicar por 8. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês que estão estudando, estão se preparando para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco 2018. Este concurso já foi autorizado, a banca examinadora já foi contratada e com certeza nos próximos dias aí, próximas semanas, nós teremos a publicação do edital. E nós aqui da La Concurso, sempre saindo na frente, nós elaboramos um super curso pré-edital para a Polícia Militar
Polícia Militar de Pernambuco 2018, tudo bem? Um super curso aí para a galera. E é o seguinte, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, esse curso está baseado 100% no concurso anterior, no edital do concurso anterior. Ah, professor, vai sair um novo concurso, um novo edital, e se tiver alterações, fique tranquilo porque nós aqui da Lá Concurso, eu, professor Luiz Antônio de Carvalho, eu sou o proprietário do site e faço um compromisso com você, tá certo? Faço um compromisso com você. Quando o edital for publicado, e se você tiver aí alguma alteração, for necessário algum ajuste na nossa grade de aula, no nosso conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da LAC, nós iremos atualizar a custo zero para os nossos alunos, né? Esse curso custa apenas 10 parcelas de R$30, 10 parcelas de R$30, prazo de acesso 120 dias. Durante esse período você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tá certo, meus amigos? Ah, detalhe, ó, peço desculpa para vocês, essa videoaula que você está assistindo no YouTube é apenas um pequeno pedaço, um pequeno trecho do nosso curso completaço, tá certo? Nosso curso super competitivo de PM Pernambuco 2018. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.